Exercício 7. A areia cai de uma esteira transportadora a uma razão de 20 metros cúbicos por minuto, formando uma pilha cônica. Então, pilha cônica aqui é o cone, então é o formato de um cone. Variação de 20 metros cúbicos por minuto. Metros cúbicos aqui é volume, ó. Então a variação do volume em função do tempo. 20 metros cúbicos por minuto. Aí está falando o seguinte, ó, o diâmetro da base do cone é aproximadamente 3 vezes a altura do cone. Está perguntando, a que taxa a altura da pilha está variando quando sua altura é de 10 metros? Taxa de variação da altura. Então, taxa de variação da altura é que o exercício está pedindo. Qual que é a taxa de variação da altura em função do tempo? Então, é isso que o exercício está pedindo. Certo? Tá. Só que eu estou falando de volume. Qual que é o volume do cone? O volume do cone está aqui, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base de um cone é circunferência, então é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Então esse é o volume do cone. Então o exercício pediu o seguinte, olha só. O exercício, ó, ele deu aqui a variação do volume em função do tempo. Só que o volume não está escrito em função do tempo. O volume está escrito em função de duas coisas, ó, R e H. O volume depende do R e do H. Aí nós temos um problema, porque isso é uma função que a gente fala de duas variáveis. O volume depende do R e do H. Nós não estudamos nesse momento função de duas variáveis. Então o exercício ele vai ter que me dar condições de transformar essa função em uma função de uma variável apenas. E ele me deu. Ele falou o seguinte, o diâmetro da base, né? O diâmetro da base é 3 vezes a altura. Então o diâmetro é igual a 3 vezes H. O que é o diâmetro? É 2R. 2R é igual a 3H. Eu vou deixar o R aqui, vou passar esse 2 para cá dividindo. Então, no lugar do R, eu vou colocar 3H sobre 2. Aí, eu vou pegar a fórmula do volume e no lugar desse R aqui, ó, eu vou colocar 3H sobre 2. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, eu vou levar ao quadrado aqui, vai ficar 9H ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Esse π está aqui, esse H está aqui. H vezes H ao quadrado vai dar H ao cubo, então está aqui. Divisão de fração, mantém de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, que é isso aqui. Simplifica esse com esse, vai dar isso aqui, ó. Então, essa é a nova fórmula para o volume. Agora, observa que o volume que antes estava escrito em função de RH, agora está escrito só em função do H. Só de uma função, ó, só de uma variável, que é o H. Aí você pode perguntar assim, professor, por que o senhor isolou o R e não isolou o H? Porque eu queria que aqui tivesse o H, porque o exercício está pedindo qual é a variação da altura. Ó. Se eu quisesse qual era a variação do raio, aí eu ia isolar o H e aí aqui só teria o R, certo? Então vamos voltar, vou pegar essa fórmula aqui e vou colocar aqui no lugar dessa fórmula aqui. Ó. Então ó, a variação do volume foi essa, o exercício pediu isso. O novo volume agora é esse aqui. Ó, né? Então o volume está escrito em função do H. E o H está variando em função do tempo. Ó, e o H está variando em função do tempo. Então, aqui, ó, volume em função do H, H em função do T. Então, volume em função do T. Só que agora uma variável só, volume em função do H. Certo? Então, a variação do volume em função do tempo vai ser a variação do volume em função da altura e a variação da altura em função do tempo. Isso aqui o exercício já me deu, vale 20. Ó, 20. Qual que é a derivada de V em relação a H? Então, vou calcular a derivada de V em relação a H. Vou pegar o volume aqui e vou colocar aqui. Ó. Qual que é a derivada disso aqui em relação a H? Ó? 3 vezes 3, 9. Subtrai 1 aqui, fica 2. Ó. Então, é isso aqui. Ó. Então, isso aqui eu vou colocar no lugar desse termo aqui. Ó. Derivada de H em função de T é justamente o que o exercício está pedindo. Então, vou deixar ela aqui. Vou pegar esse 4, vou passar para cá multiplicando. Primeiro, vou trocar aqui. Ó. O H aqui vale 10, porque o exercício pediu ó, quando o H for igual a 10. Certo? Então, eu vou trocar esse H por 10 primeiro. Então, no lugar do H, eu vou colocar 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado 100. Aí, aqui eu vou dividir 100 por 4 e multiplicar por 9. Vai dar isso aqui. Vou pegar isso que está multiplicando, vou passar para cá dividindo e simplificar. Então, vai dar isso aqui. Ó. Se o volume está em metro, a altura é metro. Ó, se o volume está em metro cúbico, a altura é metro. E o tempo, minuto, porque aqui também era minuto. Então, 4 sobre 45π metros por minuto. Então, essa é a velocidade com que a água está subindo. É a variação da altura, é a velocidade com que a água está subindo nesse cone aí. Então, esse já é um exercício mais difícil, porque inicialmente
o cone ele trabalha com a ideia de uma função de duas variáveis. Então, sempre que o exercício estiver tratando de alguma coisa, né, que seja relacionada a mais de uma variável, ele vai ter que te dar condição, como foi o caso, onde ele disse que o diâmetro da base é 3 vezes a altura, de transformar aquela função de duas variáveis em uma função de apenas uma variável.